Oi, pessoal, estamos aqui em mais um episódio do FaunaCast, hoje com um convidado especialíssimo, meu amigo pessoal, sou suspeita para falar, Ricardo Izar, bem-vindo, meu querido. Obrigado, doutora Maíra. Um prazer estar com você aqui. Muito feliz de ter você, porque de fato este homem que está aqui na frente, esta figura pública, foi responsável pela apresentação de mais de 20 projetos na causa animal, muito mais, né, Izar? Depois Eu você acho que vai são falar. 128 Olha projetos. aí, com as adaptações, volta e É, vai. E ele tem muitas coisas interessantes para falar para a gente. E o importante, não foi para um outro mandato, mas ele não deixou os projetos órfãos, que é algo que a gente vai discutir aqui. Poucos políticos pensam na continuidade das suas políticas públicas, propostas, e o Izar é diferente. Ele olhou para frente, ele quer que as coisas continuem. E agora ele tem novos projetos, novos caminhos, vai falar um pouquinho disso para a gente. Izar, você é economista, é uma pessoa muito querida na causa animal, mas que também defende os direitos de vulneráveis, né? Queria que você falasse em geral das suas bandeiras nos seus mandatos como deputado federal. a gente, na verdade, eu comecei o mandato pensando na questão da vulnerabilidade, né? Então a gente entrou com o intuito de defender crianças, idosos, pessoas com deficiência, doenças degenerativas. E o Animais entrou por causa da minha filha, que uma vez me tocou no assunto, e eu achei que também fazia parte de defesa dos vulneráveis, afinal eles não têm voz, né? Então foram bandeiras muito similares, mas a bandeira da defesa dos animais é que se projetou mais na mídia social. Eu acho que porque os ativistas, os protetores acompanham mais, participam mais nas redes sociais. Mas a gente trabalhou muito a bandeira síndrome de Down, autismo, tem projeto nosso de lei que dá preferência na fila, já é lei agora, fila para preferência de atendimento de autista, a gente é autor do projeto, teste da linguinha, ampliação da detectação de doenças no teste do pezinho. A gente tem doenças relacionadas a benefícios fiscais para quem tem doenças degenerativas. Então, assim, tem bastante trabalho nessa área e é gostoso atuar com essas causas, né? Faz bem para a gente. Faz bem para você e para todos nós, né, que É, somos de alguma maneira beneficiários disso. Quando você defende direitos coletivos, interesses de pessoas vulneráveis, você está defendendo a sociedade onde ela mais precisa, né, Isara? Então, é algo que realmente a gente tem que focar. E interessante você ter aberto o seu campo de visão através da sua filha, que hoje é uma moça, né, entrou para uhum, pedagogia, eu vi, parabéns, é. parabéns, uma menina linda, Você super sabe bem que ela, criada. minha filha me surpreende a cada dia, porque eu fico até emocionado, porque quando eu fui mexer com os animais, ela que me deu o toque, porque ela falou assim, pai, o que que o deputado federal faz? Eu falei, a gente faz lei para melhorar a vida das pessoas. E aí ela, na simplicidade, ela tinha 4 anos de idade, ela falou, mas se vocês cuidam das pessoas, quem cuida dos animais? Então essa perguntinha dela mudou minha vida, porque eu passei a trabalhar muito a questão dos direitos animais, criei uma frente parlamentar, pegamos os projetos que estavam andando e pusemos para andar para frente e tal. E agora, quando ela foi prestar faculdade, por isso que eu estou falando isso, eu falei, filha, mas você vai ser professora? Professora no Brasil é tão mal remunerado, né? Não é uma profissão bem reconhecida, né? E ela falou, pai, mas eu preciso fazer minha função social. Aí eu fico até emocionado. Nossa, que menina. Ela é Ela é especial. especial mesmo. Ela é. Você É. tem uma sorte, Zar. Eu sei porque Aí desde. eu não podia nem falar para ela, não, vai fazer outra coisa. Não tive Você como não tem falar. Não argumento tem diante disso. argumentos, é. E quem ensinou isso pra ela também foi você, né? Você, o pai que mostrou pra ela o tempo todo que se importava com ela, com os vulneráveis, com as mulheres, com as crianças com deficiência e também com as pessoas que na vida adulta têm que enfrentar realidades sociais É. e de saúde que dificultam muito a nossa caminhada. Aí eu fico emocionado, mas ela me deixa emocionado. Mas você se emocionar mostra o ser humano que você é. E antes da gente ser um bom técnico, de ter diálogo aberto, de consultar técnicos, especialistas, a gente tem que ter coração, Zé. É verdade.
Esse foi o principal motivo de eu te chamar aqui. Você é um homem de coração e que sempre ouve os outros. Você tem um coração aberto. Então, assim, minha admiração por você é Obrigado. notória, E você de sabe que a fato. minha admiração por você é gigante também. Ah, meu Deus, a Me gente vai ficar auxiliou, rasgando cedo. ela, não, ela me auxiliou em todos os projetos importantes. Eu sempre fazia consultoria com você na parte jurídica, né? Sabia que eu sempre ia dar um parecer pró-animais, mas que eu ia me esforçar para que fosse É, bom. e sempre deu certo, né? Que bom, sempre deu certo, sempre deu É, certo. E assim, importante a gente falar disso. Muito se avançou na questão dos direitos dos animais, mas a gente enfrentou muitos problemas, né, Isaac? muito. E os problemas não eram só de aprovação dos projetos de lei, nas Não, casas tocar no assunto era legislativas. difícil lá. Exatamente, queria que você falasse um pouco do que você sentiu e dos seus projetos, tanto do Animal Não É Coisa, como também daquele projeto que falava sobre testes em animais em cosméticos, que já estava negociado para ser validado e a causa animal se colocou contra. Foi. Hoje estão todos apoiando, levantando o número do projeto. Agora que está passando, né? Pois é. Mas na época eu fui muito criticado por algumas pessoas que usam a causa animal para se projetar, né? Então, como a gente não consultou eles, eles ficam revoltados e não deixam o projeto andar. E eu abro o jogo aqui, por exemplo, aquele pessoal do Vedas. Se não fosse eles, os animais estavam sendo salvos já há 6, 7 anos, já estariam sendo salvos os animais dos testes em cosméticos. Mas eles acharam que a gente foi vendido porque a gente aceitou dar um prazo de 5 anos para as indústrias se Adaptarem. adaptarem. E o que é normal, de qualquer, Essencial, né? né? Mas não deixaram a gente dar esse prazo, bloquearam o projeto lá. E agora tem 12 anos que o projeto está praticamente parado lá. Meu Deus. Isso E foi os ainda animais no governo Lula anterior, então, de antes da Dilma, foi na Dilma. Foi na Dilma, foi no Dilma? governo da Dilma. Na Dilma, verdade. Mas eu acho que a gente deu assim os primeiros passos da causa animal no Congresso Nacional. Quando eu cheguei lá já tinha o Trípoli. O Sim, Trípoli já fazia um trabalho bonito, mas o Trípoli trabalhava muito em cima de um projeto dele que era o Código de Bem-Estar Animal, né? Então isso. ele tinha aquele projeto e ele trabalhava para projetar aquele projeto. Eu acho um projeto, eu não vou discutir o mérito do projeto, se ele é bom, se ele é ruim e tal, mas é um projeto muito complexo, porque ele Sim. mexe com vários setores da defesa animal, dos direitos animais. Então, automaticamente, ele fica esperando ser aprovado numa comissão especial, criada uma comissão especial. E quando você mexe com vários setores, você mexe com diversos interesses. Então, o projeto não anda muito, sempre vai ter alguém contrário. Eu até conversei com ele na época e ele falou: não, eu concordo, mas não concordo. Mas ele entendeu o meu lado. Eu apresentei vários projetos Avulsos. específicos, avulsos. Uhum. E E muitos esse foi o deles seu sucesso, né? foram andando, para depois a gente formar o todo no final, né? Exatamente. E eu acho que por isso tinha o Trípoli, que ele trabalhava muito sozinho. Aí eu cheguei lá, foi eu e ele praticamente na questão da proteção animal. Mas a gente conseguiu, com aquele projeto dos testes em animais, mesmo tendo Vedas contrário e tal, a gente conseguiu pautar ele num dia no plenário da Câmara. E foi o primeiro projeto que tratava de direitos animais a ser pautado no plenário da Câmara dos Deputados. Então ele serviu, não foi aprovado, mas serviu para abrir a porteira para os outros projetos de proteção animal passarem, né? Os deputados viram que era um anseio da sociedade, quando a gente teve aquele movimento do Crueldade Nunca Mais, que o pessoal foi para as ruas e tal. Aí aquilo repercutiu dentro da casa, eles vieram, assinaram a frente parlamentar em defesa dos animais que a gente tinha criado e que eu não conseguia ter assinaturas porque eles riam quando eu falava do assunto. Mas depois que eles viram que a sociedade foi para as ruas e tal, eles assinaram uma frente, participaram. E de lá para cá a gente vem trabalhando vários projetos que vem andando, tem sido votados no plenário vários projetos. Então eu achei que foi um ganho. Demos o primeiro degrau, né? Um degrau que nem existia, né, Isaac? Que nem existia. E é interessante, hoje o ativismo amadureceu muito por conta dessas experiências, inclusive essa que você citou do Vedas, da crítica pura e simples pela quebra de alguns paradigmas que são considerados inaceitáveis, antiéticos. E se você olhar a luta histórica e as conquistas de qualquer grupo minoritário ou que não tinha direitos reconhecidos, como as mulheres, os negros ou tantos outros,
não se ganhou da noite para o dia, e a Não, batalha foi ainda passo a continua. passo, né? Exatamente. Então era um avanço, às vezes um avanço, dois retrocessos, mas se continuava, se mantinha o grupo. Os grupos com entendimento de ideologias diversas ou divergentes se uniam na hora que era necessário, e isso foi fazendo essas causas avançarem e serem É, respeitadas hoje, né? Eu acho que a causa animal evoluiu, em tese, mais rápido, mas ainda é a ponta do iceberg de todos os problemas que está aparecendo, né? Então a gente tem um país extremamente pecuarista, que acha que criação de animais ela está habilitada a devastar, a impactar o ambiente do jeito que for necessário. E as pessoas têm que ser livres para mineração, para qualquer coisa, independente do impacto nós ambiental. tivemos, nós tivemos uma comissão de defesa de uma comissão do meio ambiente, né, esses 2 últimos anos que, nossa, foi desesperadora a luta para segurar os projetos contrários, né? Quem era a relatora? A presidente era a Carla Presidente era a Zambelli, Zambelli. E aí os é, relatores iam ela ia aparecendo. aparecendo. Mas foi É, difícil segurar os projetos. Agora eu acho que esse mandato novo que vai começar agora, nós vamos ter uma bancada maior de deputados vinculados à causa, vamos ter um governo que é mais simpático à causa ambiental e à causa de proteção animal. Então eu acho que os ganhos podem vir rapidamente, porque a gente sozinho conseguiu fazer eles avançarem muito. Eu acho que agora, juntos ali, 6, 7 deputados, se não me engano, da bancada ligada à causa animal, agora é só eles se juntarem e trabalharem juntos, né? com certeza. Interessante, a gente citou aqui o caso da Zambelli, que travou muitas pautas e muitos projetos de lei cujo foco era a preservação do meio E ambiente e dos meus, porque animais. ela tinha algo pessoal comigo também. A gente teve algumas discussões, então você via que não era possível. Ela falava umas barbaridades, Eu me porque não era possível que lembro. ela acreditava no que ela estava Não, falando. realmente eram impropriedades técnicas e até éticas. E tinha um outro deputado de chapéu, assim, que também falava Nelson que a gente Barbudo. queria RG animal, É, que queria dar RG para os animais, enfim, toda a tentativa de ridicularizar o movimento. E eu me lembro também que o Major Olímpio, né, ele teve essa questão anteriormente. Eu lembro que numa das, acho que foi do Senado, né, quando ia para foi quando plenário, passaram os plenários do Senado. ele começou a falar que o pessoal ia começar a proteger as baratas e que ninguém ia mais É. poder. Então, assim, existe realmente uma Mas ele cedeu no tentativa. final. E que bom que você O conseguiu um Major Olímpio diálogo. foi Conseguiu um um cara diálogo. que tinha diálogo, Isso já é uma né? grande coisa, né? Ouvia os lados, né? Exatamente. Mas eu acho interessante isso. Ele é um exemplo muito típico, foi um exemplo, do que se passa no Brasil, né? De você gritar e bradar a favor ou contra uma coisa sem considerar direitinho todos os pontos. Na hora em que ele considerou, houve diálogo. Então isso acontece muito e não acontece só com a população, mas também com os deputados, com os nossos representantes, né? E eu acho que quem está de fora não entende muita coisa do que acontece lá dentro. Não entende que lá a gente precisa negociar. Às vezes a gente precisa tomar uma atitude que parece estranha para quem está do lado de fora, mas que é para colher um fruto que vai parecer favorável a essa pessoa depois lá na frente. Você é um negociador, Izar. Você diria que você é um lobista? Eu diria que sim, porque você vê, até a frente parlamentar da mineração eu assumi como presidente. Porque quando caiu o presidente da frente parlamentar da mineração, envolvidos com denúncias e tal, ela ficou sem presidente. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, eu vou pegar essa frente. Coisa que eu acho que ninguém queria, né? A não Ninguém ser por um queria. interesse muito Aí eu específico. peguei a frente parlamentar da mineração e começamos a tratar da questão da sustentabilidade na mineração. Apanhei para burro dos protetores de animais. Como que você é presidente da frente da mineração? A gente tem que ver que às vezes você tem que tomar uma atitude para conseguir defender aquilo que você não conseguia defender enquanto o outro era o presidente da frente parlamentar, né? Exato. E dar um passo atrás, ou melhor dizendo, um passo estratégico, que nem sempre representa um avanço imediato, pode representar muitos avanços no futuro. Mas eu apanhei tanto de ser presidente da frente parlamentar da mineração que aí eu abri mão. Aí passei para um cara que defende a mineração de qualquer jeito. Aí o pessoal fica Aí o feliz. pessoal fica feliz, É né? impressionante. E isso realmente, na minha opinião, é falta de formação política. Talvez É. esse processo de polarização agora que esteja acontecendo já há algum tempo no Brasil
seja um sinal de que falta formação política de fato. Primeiro, uma formação ampla, um entendimento, estudar-se sim as ideologias, mas de maneira democrática, sem puxar para um lado ou para o outro, para formar realmente o senso crítico dos alunos. E depois, aí cada um vai se colocar no mundo como melhor entender, e principalmente de maneira democrática, que eu acho que essa é a grande bandeira que a gente leva. Outra coisa que você falou de democrática, o pessoal fala assim, pô, o cara é de direita e defende os animais, o cara é de esquerda, como é que todo mundo fala o seguinte, o rótulo é o seguinte, você tem que ser de esquerda para proteção animal. Se você é liberal de centro ou de direita, você não pode ser da proteção animal ou vice-versa. Não tem nada a ver a ideologia política com a questão do respeito ao direito dos animais. Respeitar o próximo é importante em qualquer tipo de democracia, né? Independente de quem você está respeitando, se é por raça, por credo, por espécie, por gênero, ou por, né, os animais a gente merece respeito. Agora, o que tem a ver se eu vivo num país comunista ou se eu vivo num país extremamente capitalista? E eu defendo os animais porque eu gosto, não tem a ver com a minha formação e opção política, né? Claro, e eu vou até falar uma coisa que pouca gente fala. Sim, nós vivemos um sistema capitalista e dentro desse sistema os animais são explorados objetivando o lucro. Mas se nós vivêssemos num socialismo, será que as coisas seriam tão diferentes? Porque de Não, a qualquer exploração maneira a animal existe exploração em ia todos esses acontecer. países. Você pega, tem exemplos aí, Rússia, China, né? China. Então é complicado você rotular isso daí. Eu acho que quem quiser vir para a proteção animal, que venha, que seja do republicanos, do progressista, do PSD, PSB, PT, PSOL. Vem É somar com a isso, gente, vem né? somar. E isso te traduz, Zaro, vem somar. A figura do agregador está cada vez mais difícil na política, né? Então você tem alguns negociadores que transitam por alguns grupos, mas o agregador é difícil. São pessoas que têm que se despojar da vaidade política. E a vaidade talvez seja o grande pecado capital do homem. É difícil as pessoas colocarem de lado a sua vaidade, ainda que ela não seja vaidade clássica, ela pode ser uma vaidade Nós intelectual. temos vários projetos que não são leis por causa de vaidade. É verdade, você presenciou isso de De perto, perto, presenciamos, de né? perto. Algo que eu queria te perguntar. O projeto de lei do animal não é coisa, né? Ele foi aprovado em plenária nas duas casas legislativas. E Isso. houve uma recomendação para que voltasse para algumas comissões Para para se analisar analisar o texto, a emenda do Senado, a né? emenda do Senado. Isso não é comum de acontecer em tantos projetos. Isso acontece quando há divergência sobre o texto, alguma coisa nesse sentido e algum segmento não Exatamente. aprova. Por que esse projeto mexe tanto com os interesses da bancada ruralista? Olha, é um projeto que é difícil eu te falar assim abertamente. Tem gente que vai interpretar mal, os dois lados, né? Mas eu acho que é um projeto que o pessoal da bancada ruralista tem medo que afete de alguma forma o lucro da exploração animal que eles exercem para poder ter o lucro deles, do negócio Da deles. pecuária e Da da pecuária, criação. isso é. Mas, e não vai mudar, porque você sabe que nós vivemos um país que tem o consumo, como tradição, o consumo de carne. Sim. Então não vai mudar o consumo, o que vai mudar vai ser o tratamento que é dado a esses animais, né? Agora, a gente vai ter mais ferramentas jurídicas para lutar pela proteção desses animais, vai ter mais instrumento sólido e descritivo, né? Perfeito. A Sobre própria natureza jurídica vai facilitar o ingresso com algumas ações de nós mesmo defesa, estávamos né? falando aqui antes sobre a questão da apreensão de animais silvestres, né? Antes de Uhum, começar o programa. Que a gente falou, o cara que compra, ele responde na lei de crimes ambientais, por isso. causa da comprar animais silvestres, né? Isso, o artigo 29 Adquirir. dá vários verbos, então, por exemplo, adquirir, vender, transportar, tudo isso é considerado o artigo 29, o que seria a base para o tráfico de animais E aí eu silvestres. te perguntei, mas então, se ele não é considerado, se ele é considerado coisa ainda hoje, por que ele não pode entrar como receptador
coisa, né, de Claro, mercadoria. mercadoria de origem ilegal. Então, deveria, só que não utilizam dessa forma. Então, por isso que a gente quer especificar de que ele é um sujeito e que tem direitos, a gente criar uma legislação e amparar eles de certa forma para que fique evitado qualquer tipo de sofrimento, de desrespeito aos direitos dos animais, né? Com certeza. É interessante falar sobre o tráfico, né? Algumas organizações e entidades colocam entre o quarto e o terceiro movimento ilegal que mais gera lucro no planeta. Então é muito interessante a gente obter esses dados, varia um pouquinho a posição aí, dependendo do Instituto de Análise, mas os Estados Unidos, em convênio, em parceria com a África do Sul, acaba de abrir um escritório sediado em Paris para tratar da investigação de tráfico de animais silvestres no mundo, tendo em vista as associações criminosas e também o subsídio que o tráfico dá a outras atividades ilícitas. Isso é muito interessante, a gente olhar essa interseccionalidade, né? Então, por que tanto tráfico? O que o tráfico financia? E quem financia o tráfico? Basicamente somos nós que financiamos o tráfico, né? O mercado consumidor é legal. Exar, fala um pouquinho sobre isso. Então, assim, essa questão de terceiro mercado, as informações que eu tenho aqui no Brasil é o segundo mercado ilegal onde existe o comércio ilegal, né? Só perde para o tráfico de drogas e está na frente do tráfico de armas, no tráfico do tráfico de minerais não legalizados e tal. Então, assim, o Brasil é um grande problema o tráfico de animais silvestres. A gente tem dados do IBAMA que mostram assim que a gente faz a captura, né, a apreensão de 35 mil a 68 mil animais ano são apreendidos. Não dá para a gente saber quantos são traficados, mas são apreendidos esse número. E 90%, 85% disso são aves, né? E dessas aves, 80% são pássaros, né? Então, é um número muito grande. Só quando tem alguma apreensão, tipo de uma grande apreensão de tartarugas, só aí que muda esses percentuais. Claro. Né? Uma vez a gente fez uma apreensão grande, uma operação, eu acompanhei o pessoal na ilha de Marajó, que estavam caçando jacarés lá, né? Você sabe que eu me meti em umas roubadas grandes. Imagina, você se meteu em várias. Isara, conta uma aí pra gente. Várias. Não, a pior, a que eu acho mais engraçada, eu sempre conto, é do dia do leão. Você estava no leão do zoológico de Não estava presente. De Taboão da Serra? Não, eu lembro desse caso. Tinha uma leoa que falavam que a leoa estava sendo desnutrida e tal. Aí foi a Luísa Mel, foi um monte de ativista e tal. Aí chegamos lá, todo mundo, não, temos que ver a leoa e tal. Aí o gerente do zoológico falou, tá bom, vocês vão ver a leoa, vai entrar na sala da leoa. O biólogo, o veterinário e o deputado. Eu falei, fudeu, né? Agora eu vou ter que entrar. Se ela estiver bem, era uma vez. Aí entrei e ele falou assim: você só não olha no olho do leão. Primeira coisa que você faz é olhar no olho do leão. Oi, né? Ai, gente, você chegou a ficar próximo? Cheguei perto. Nossa, quase me molhei inteiro de medo. Claro. Mas ela estava dócil, estava deitada e tal. Entendi. Mas morri de medo dessa vez. Não é fácil, não. A gente se coloca no a meio de pata dela é algo enorme, incrível, né? É lindo de ver, né? Lindo De ver. E aí a gente toca numa questão que são os animais exóticos, né? Aqueles que não são nativos, próprios do nosso país e que foram trazidos por N motivos. Um deles, os circos, outros os zoológicos, e cá entre nós. Os javalis. Javali, aí é uma questão à parte, que eu acho que a gente vai ter que tratar só dela, que é muito importante da gente falar. Tudo isso muito estigmatizado, principalmente o javali. Mas essa questão dos exóticos que vieram para exposição ou para entretenimento, e muitas leis estaduais proibindo circo, enfim, você acha que isso foi um movimento que já está se encaminhando para um entendimento maior ou as pessoas ainda vão aos zoológicos querendo ver esses animais exóticos? Não, ainda vão, mas está melhorando. Só voltando um pouquinho na primeira pergunta que você fez, você falou da questão dos animais, do tráfico de animais silvestres, né? Isso. O que acontece? Hoje a gente tem 3 tipos de produtores, criadores de animais, né? Importante tem o animal, o cara que cria animal
para fins conservacionistas, né, que é para conservar a espécie e tal, ele não vende esses animais. É para preservar em Para tese. preservar em tese, né? Isso. Aí a gente tem também aqueles que criam para pesquisa de espécie, genética e tal, e os que criam para comércio. Esses daqui é que a gente tem que regulamentar, tem que ficar em cima, tem que fiscalizar e até acabar com essa atividade, na minha opinião. Porque esse que fomenta o tráfico, porque ele não tem origem muitas vezes das matrizes, é ali que acontece o grande problema do tráfico. Anilhas que são utilizadas mais de uma vez, né? Então o problema está aí. Quando a gente fala da criação, ninguém é contra a criação do conservacionismo e de pesquisa. É importante, precisa ter até para as espécies continuarem existindo. Claro. Mas a comercial é que gera o tráfico de animais, porque inclusive eles alegam o seguinte: não, mas a gente vende mais caro um papagaio. Sim, vende mais caro, vende a R$ 1.000, por isso que o cara do tráfico vai lá e comercializa a R$ 100 o papagaio. Claro. Né? E, infelizmente, o tráfico, em grande medida, alimenta também os criadores comerciais. E você vai falar como? Bom, basicamente, para o leigo, como acontece? Você, para verificar a legalidade, a origem legal de um animal, o IBAMA vai lá, fiscaliza, a polícia bate na porta de alguém, eu quero ver a nota fiscal. Se essa nota fiscal for correta, legalizada, de um criador, ou seja, um empreendimento de fauna ligado a uma das secretarias do meio ambiente ou cadastrado no IBAMA, então realmente eles vão saber que é de origem legal, não podem contestar. Ainda que tenha havido uma matriz que veio do tráfico, isso não se pode saber mais. Porém, se você pega um animal ilegal ou uma nota fake, adulterada, uma anilha, por exemplo, adulterada, qualquer coisa nesse sentido, aí a polícia é obrigada a fazer a apreensão no momento, fazer cessar o crime. E aí vem um outro problema, Leva para Isaac. onde? Leva para onde? Eu te pergunto. Boa pergunta, ninguém tem a resposta. Mas a verdade é que a gente tem algumas figuras do Estado, que são centros de triagem de animais silvestres e também os centros aí de reabilitação. A gente tinha um grande problema, agora falando sério, dessa questão dos centros de triagem, é o orçamento. Todo ano a gente lutava no orçamento da União para que conseguisse alocar verba para ir para os CETAS, né? Porque teve orçamento que veio zero para eles. Como que eles vão manter um serviço público? Um serviço público. Então, muitas vezes a gente conseguiu encaixar 20 milhões, 18 milhões para fazer, mas não dá nem para fazer cócega. 20 milhões não faz nem cócega no número de centros que a gente tem, né? Então, é uma luta que eu até espero que os parlamentares que estão lá continuem, lutando por orçamento, não é só projeto de lei. Orçamento é importante, orçamento para manutenção dos centros de triagem, para o combate ao incêndio nas matas, né, que também trata da questão de salvaguardar os animais silvestres, emenda parlamentar e emenda orçamentária para manter a polícia ambiental funcionando direito, né? Porque sempre tiram verba dessas áreas, a gente tem que lutar para que elas fiquem lá. Perfeito. E para executar alguns programas, você tem que ter, além do orçamento, a previsão num plano plurianual, né? Isso é muito importante, né? Então, cada casa legislativa vai chamar isso de um nome diferente, mas você tem que ter programas que possam incluir os projetos para poder destinar o orçamento. As emendas são mais livres, né? Desde que esteja dentro, assim, de algo dentro dos princípios Mas você precisa ter uma rúbrica já aprovada. Perfeito. Ou você tem a rubrica, ou você vai criar o plano plurianual. Vocês já tentaram criar esses programas? Como é que é a adesão do Congresso? Já tentamos tudo que você pode imaginar, já tentei na questão orçamentária, né, para a gente tentar aumentar. A gente conseguiu alguns ganhos, que foi o aumento da verba para o combate ao incêndio, que agora é obrigatório a ter de 4 ou 5 anos para cá. Foi uma emenda que a gente aprovou definitiva no orçamento. A dos CETAS também é obrigatório agora ter pelo menos alguma verbinha lá, acho que são 6 ou 7 milhões mínimo que tem que ter, que antes era zero, né? Entendi. A gente conseguiu a rúbrica dos castramóveis, né, que a gente distribuiu 158 castramóveis no estado de São Paulo, graças à rúbrica que a gente criou. Foram, acho que 8 anos brigando por essa rúbrica, né? Então, às vezes você
É o que eu falo, a gente tem que olhar muito para o orçamento. O orçamento é importante na Câmara dos Deputados, É essencial. né, para criar políticas públicas, né? Porque tem deputado, vamos falar a verdade, que cria um projeto de lei, vende aquilo, comemora, mas não tem condição de executar. Na hora Não, que não o executivo executa. pegar aquilo na mão, vai falar: como é que eu vou fazer isso aqui? É impossível. Eu não tenho verba, não tenho orçamento, não tenho previsão de recursos. Tento fazer um convênio em cooperação técnica, mas eu também preciso de mais pessoal. E houve de fato um desmonte na área ambiental. A gente acompanhou Houve. isso através do IBAMA, do ICMBio, do próprio Ministério do Meio Ambiente. A ideia era passar a boiada, né, e por É. cima do interesse ambiental, e realmente a gente sofreu um retrocesso. E mais uma vez por vaidade e por ideologia. Uma ideologia que, concordo com você, não tem que ficar restrita. Então, aquela questão de que o ativismo pelo direito animal é ligado à esquerda ou à direita. Ele pode estar ligado a uma série de núcleos sem necessariamente precisar levantar bandeiras, no meu entendimento. Então, se você é um democrata, basta para você defender a Constituição e o princípio da vedação da crueldade. O Uhum. Animal Não É Coisa e vários outros projetos seus trilham esse caminho da vedação à crueldade, mas também tem benefícios práticos. Então, benefícios no fisco, né, para pessoas, por exemplo, vulneráveis poderem ter um retorno daquilo que gastam, e você pensa muito também na articulação e na própria população. Talvez o pulo do gato de alguns projetos seus seja o diálogo com a população e oferecer um benefício que chegue através das pessoas para os animais. Isso é interessante. Você tem essa sapiência e a capilaridade para fazer isso acontecer. Isso é fruto da tua escuta. Quais são os segmentos que você ouviu nesses anos de Ah, eu mandato? ouvi muitos segmentos, mas na questão da proteção animal mesmo, todo mundo pergunta para mim: você é vegano? Não. E aí, então como que você pode defender animais se você não é vegano? Eu vou explicar. Eu sou um deputado que represento, era deputado, está acabando agora, é verdade. Mas a gente representa uma população de eleitores um número de eleitores que votou na gente. E aí a gente passa a representar a população do estado de São Paulo lá. Nessa população existem os veganos, os vegetarianos. Então, quando a gente faz projetos favorecendo essa fatia da sociedade, é porque a gente representa toda a sociedade como um todo. Então, eu falo assim, mas então ele não pode me representar porque ele não é vegano. Não, a gente tem vários projetos que falam de embalagem de alimentação, de rótulos de embalagem, né, tudo sobre veganismo, sobre vegetarianismo, porque eu sei que é uma sociedade que não é representada hoje por ninguém. Verdade. Né? Então, a questão dos animais, também a gente faz projetos mais abolicionistas, projetos mais bem-estaristas, porque a gente representa os dois lados da proteção animal. Né? Eu era praticamente sozinho lá, então a gente tinha. Aí você faz um bem-estarista, você apanha do abolicionista. Você faz o abolicionista, você apanha do bem-estarista. Mas a gente teve diálogo com todos eles, né? Com todos os setores. Todos os segmentos. Na questão do Parkinson, eu sou parkinsoniano, né? E o mais engraçado do parkinsoniano é porque eu abri a frente parlamentar em defesa dos portadores de Parkinson um ano antes de saber o meu diagnóstico de Parkinson. Parece que foi Deus que falou, não, vai defender que você vai precisar. Vai, né? E faz, olha. Mas a gente trabalha muito a questão do autismo, era vice-presidente da Frente Parlamentar do Autismo. A questão das APAES, a gente era vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa das APAES. Que mais que a gente fez lá? Das doenças degenerativas, das doenças raras. A gente trabalhou bastante essas causas. E com todos esses segmentos, a gente dialogou bastante. Com os cabeleireiros, Verdade, né? Do Teve salão. a lei do salão parceiro, a gente abriu um diálogo extenso com grande parte da sociedade da beleza, aí, da comunidade da beleza. São muitos profissionais contratados no Brasil, né? São milhões e milhões. A gente trouxe para a formalidade mais de 600 mil profissionais da beleza com essa lei. Então foi muito legal. Outra lei que a gente dialogou bastante, que foi de minha autoria, foi uma emenda que eu fiz que acabava com a contribuição obrigatória sindical. Né? Passou, eu quase morri no aeroporto que a CUT queria me pegar lá. Eles estavam na saída. E agora está voltando, né? Vai voltar no...
Pois é, o lobby é muito É forte, a muito gente tem que forte, falar, né? Realmente o movimento sindical é muito importante em vários âmbitos, o que não exclui que outros movimentos surjam, não necessariamente sindicalizados, na defesa do é, trabalhador. Eu acho que o trabalho é a grande força do brasileiro, obviamente que a gente tem que defender. Agora a gente tem um governo que tem uma visão mais ligada, né? O próprio partido que elegeu o atual presidente, o Partido dos Trabalhadores, tem uma visão muito ligada à questão da força de trabalho, da é, exploração e da garantia de direitos, mas eu acho que a gente tem que pensar nisso de uma maneira ampla. Os animais são muito usados como força de trabalho, né, Isar? muito, Ainda, né? muito. Então, carroças, puxadores de carrinho, o pessoal que faz a coleta seletiva, os catadores ainda no interior E usam usam os também. animais para renda também, que é o que a gente estava falando dos circos, por exemplo. É isso, Ainda tem nós já temos, acho que 13 ou 14 estados que proibiram, né? isso mesmo. Mas tem muitos estados que ainda permite circo com animais, né? Sim, sem Que dúvida. é um projeto que está lá parado, a gente vem lutando para votar e não consegue votar, não sei por quê. Não, olha os interesses estranhos, porque, por exemplo, essas girafas que foram trazidas aí pelo grupo Catarata Super Forte no Rio de Janeiro, conseguiram autorização do IBAMA para algo que é ilegal no Rio de Tem Janeiro. um projeto muito legal do Goulart, que está tramitando Goulart. lá, que fala de. Eu fui relator desse projeto. Transformar os zoológicos de animais selvagens e tal, para, num primeiro momento, um zoológico de animais silvestres capturados. Hum, E depois transformar isso num centro de readaptação desses animais. É meio complicado, mas é um projeto muito legal, assim, na ideia, né? ousado, né? Ousado. Interessante. Parar de ter o comércio dos selvagens, manter só nos zoológicos para ensinar para as crianças tal, os animais Com silvestres, espécies com próprias. espécies próprias e que são capturadas do tráfico ou de atropelamento e tal, né? Isso seria muito mais educativo e mostraria a realidade. A nossa realidade não é de leões. A gente tem, infelizmente, mas eles foram capturados da natureza. Exatamente. Como essas girafas do Rio de Janeiro, que ninguém se conforma, como é que teve autorização do IBAMA para entrar, não tinha local para ficar. Obviamente estavam maltratadas, já há laudo indicando isso, perícia feita nesse sentido. E, no entanto, parece que se passa em cima de todas as leis quando há interesse econômico no Ah, quando Brasil. dá. Aliás, vou mandar um recado para o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, que eu Manda, posso Zara. falar, tomara que ele ouça a gente. Manda alguém na Jaco Pêssego fazer fiscalização lá das vendas, das barraquinhas. O que tem de animal silvestre sendo comercializado ilegalmente lá. Demais. Eu já fiz a denúncia para ele várias vezes, mas não está nem aí. Mas é bom que todo mundo ouça e todo mundo faz um hashtag Ricardo Nunes, vai para Jaco Pêssego, né? A gente vai junto, prefeita. Se precisar de ajuda, a gente tem um batalhão de gente para ajudar e gente especializada nisso. Problema antigo das feiras do rolo, É, né? e não é problema da polícia, nem da Não, polícia ambiental, nem nada. É porque precisa fiscalizar e tirar as barraquinhas de lá que estão ilegais. elas saem e voltam, né? Elas que vendem os animais, né? Então Verdade. a fiscalização quem faz é a prefeitura, que é o primeiro passo. Aí quando tiver ilegal, aí fez a fiscalização, aí entra a polícia, né? Que a gente já fez várias batidas lá. Com É certeza. sempre assim. Uma coisa importante da gente falar ainda em relação aos silvestres é a criação de bancos genéticos, enfim, que tenham aí o DNA de animais para que, num futuro próximo, se Deus quiser, a gente possa reintroduzi-los, né? Mas é dificílimo no Brasil ver um programa sério de reintrodução e soltura. Né? É, O que a gente vê é gente muito assim fora da casinha, abrindo em qualquer algumas lugar, né? gaiolas em qualquer lugar, sem saber se aquele animal está no habitat dele, no bioma, se vai resistir, se tem condição de se alimentar, de reproduzir, ou seja, é um trabalho de levantamento de fauna, de monitoramento, que dura aí pelo menos um ano, né? Então é uma Nós coisa muito temos ONGs que séria, fazem trabalhos sérios nesse sentido, né? verdade. Mas elas não têm ajuda financeira para aumentar esse trabalho delas, que é caro isso. É A gente caro. estava falando aqui, né, que eu estou com os projetos que eu quero fazer, mas que essa questão dos animais silvestres não tem estrutura, é muito caro, é pesado para entrar numa brincadeira dessa. Antes da gente entrar de novo em alguns assuntos específicos de direitos dos animais, de defesa animal, me fala um pouco dos seus projetos, Isara. Já tem alguma coisa que você possa falar para a gente? Agora que você está numa, eu chamo de janela eleitoral, porque o Isara não pode deixar a política e nem vai, que a gente Já não vai deixei, deixar. já Então, a deixei. gente vai te pegar de volta, de Eu jeito recebi nenhum. alguns convites aí de cargos públicos, mas eu não vou
não vou encarar não, eu vou fazer mais realização pessoal. Tem um Entendi. projetinho que a gente vai fazer em Caçapava, que aí depois eu vou divulgar nas redes Tá bom, sociais. então você Esse é um promete que projeto volta aqui para social bem contar. legal. Que bacana. É, E na linha do que você já faz, isso eu posso adiantar, de coisas assim é, importantes para a sociedade, o que é nesse momento que você vê como a pessoa está engajada ou não, porque enquanto você levanta a bandeira como representante da população, como parlamentar, é uma coisa importantíssima, mas se você dá continuidade a isso depois que você sai, e já era uma coisa que você já falava miúde com a gente, né? É importante que a gente tenha um tempo, que a gente volte para a família, que possa se cuidar, porque a política suga muito suga, da gente, suga. a gente não tem tempo para nada, a gente é super exposto. E você contribuiu e vai contribuir ainda muito com ela, tenho certeza. A gente precisa realmente dar um respiro e também viver e consultar as bases de uma maneira diferente, sem essa questão só eleitoral, né? A política é tudo que se faz, né? É, É uma associação que se abre, é um auxílio que você presta. Eu queria que você falasse um pouco de captação de recursos privados para esses grandes projetos. Isso é visto hoje, inclusive em ESG, que são essas ideias de sustentabilidade, governança, enfim, meio ambiente de uma maneira equilibrada nas empresas, como o grande futuro desses projetos, né? Então, como é que você vê a captação de recursos eu estou privados? fazendo isso, eu Ai, estou que legal. buscando recursos privados para a gente colocar de pé o projeto que eu quero fazer social, que vai tratar de pessoas e de animais, né? Então eu acho que vai ser um projeto legal. E já estou conseguindo, já tive com o pessoal da Embraer, já tive com o pessoal da Encalço, de algumas empresas aí que estão dispostas a nos ajudar. Que E maravilha. tem que correr atrás, porque não dá para fazer sozinho, né, o projeto. É Mas é verdade. gostoso, quando você realiza o projeto é gostoso. A gente vai estar parando com um projeto que a gente tinha aí já desde a época do meu pai, ter uns 20 anos aí, a gente tem uma clínica de recuperação de dependentes químicos, que eu nunca divulguei durante o nosso mandato, né? Primeiro porque a gente tem vagas limitadas lá. Uhum, E segundo que não queria misturar o lado social com o lado da política, né? entendi. Porque parece Mas que é você um está fazendo projeto. propaganda tua, né? Ah, é, imagina. Mas agora que eu não volto mais, eu posso falar. Quem quiser ajudar a gente lá, Agora vem. sim, estou como É, captador. E aí você vai usar esse seu dom, essa habilidade aí negocial para poder suportar esses projetos. Isso é muito bacana. Eu acho importante a gente ver a estrutura política e das políticas públicas vindo de um interesse, de uma demanda social e sendo construída no poder público, mas nada funciona só com sociedade e poder público sem captação de recursos para os exatamente, empresários. Isso é exatamente. uma ponta que a gente não tem que ter vergonha Então de é aquilo que fazer. eu digo. O pessoal fala assim: ah, Isar, você é direita, esquerda, tal. Eu acho que a gente tem que. Eu acredito muito no capitalismo, mas num capitalismo humanista. Eu acho que eu tenho. Como é que chamava o que saiu candidato a presidente da OAB? Aqui de São Paulo? Saeg, Ah, o Sayeg. né? Sayeg. Ele escreveu um livro que fala Capitalismo Humanista. Eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que todo mundo pode ter iniciativa privada, ganhar dinheiro, mas vamos jogar um pouquinho para o próximo que não teve a mesma oportunidade que a gente, né? Eu acho que isso é importante, essa pensar no próximo só vai te fazer bem e vai fazer com que você ganhe mais dinheiro, mais sucesso e vai compartilhando. Eu acho que isso é nobre, é Sem dúvida. gostoso. E já que a gente está na ótica do capitalismo, por que não distribuir a renda de uma maneira mais igualitária, como é feita, por exemplo, Exatamente. numa visão social-democrata na Europa? A Europa agora é também muito contaminada por esses extremismos, seja de direita, agora principalmente de direita, né? Agora, o que a gente chamava de direita até um tempo atrás era muito mais um neoliberalismo e agora passou a ser uma questão muito Extremo. relacionada a extremismos, É. a atos violentos e também a questões ligadas até à retomada de movimentos que a gente nunca imaginou no nosso Pô, pior pesadelo que iam é acontecer. um absurdo alguém defender a intervenção militar. Por quanto tempo para conquistar a democracia e o pessoal vem falar em exército de novo? É brincadeira um E é negócio importante desse. falar que a democracia contempla a direita também. São todos os interesses ali muito bem coligados na Constituição Eu não Federal. sei se você viu que eu fiz uma postagem uma vez no Instagram.
Porque o pessoal, uns me chamam que eu sou de direita, outros falam que eu sou de esquerda. Os da direita me chamam de esquerda e os da esquerda me chamam de direita. Ninguém se decide, É, né? mas Outro que eu dia, critiquei a instabilidade, né, da confiança no judiciário, sim, por causa de algumas decisões do Alexandre de Moraes, que estão que sendo questionadas estão de sendo fato, questionadas inclusive de por fato. juristas. Mas também questionei aqueles que defendiam a intervenção militar, né? Então, assim, acho que a gente vive numa democracia, a gente tem que ter o respeito pela Constituição, pelo que está escrito nela e saber interpretar sem ser pelo coração, Sem mas paixões. sem paixões, é. É É isso. A gente tem importante, um né? belíssimo texto constitucional, então a gente grita quando pensa que alguém fala intervenção militar constitucional quando ela não existe no texto constitucional, Exatamente. né? E principalmente quando se justificam atos de violência por conta de uma ideologia. Eu, por exemplo, não sou contra a resistência civil, mas existiram meios pacíficos de resistência civil quando havia abuso de poder historicamente. Veja, por exemplo, o exemplo do Gandhi, né? Ou do próprio movimento negro nos Estados Unidos nos anos 60, enfim, havia sim um movimento de resistência que se colocava na briga, enfim, que ia para vias de fato se necessário, mas havia um movimento muito representado pelo Martin Luther King que era pacifista, que invocava os melhores sentimentos e que falava: nós, como negros, hoje a gente fala, né, do preto, da preta, da mulher preta, do homem preto, não podemos entrar na mesma vibração da violência. Nós temos que ser diferentes para defender os nossos direitos. Então, isso me chama atenção. Por exemplo, o pessoal do Gandhi, para resistir às incursões na época da própria dominação britânica e dessa insistência, eles apanhavam muitas vezes, e mesmo na cisão ali com o Paquistão, havia muita briga, muito problema, e não revidavam. Isso é muito difícil. O É. movimento negro fez treinamento, inclusive tem um filme agora na Netflix, eu não me recordo o nome, mas é sobre um ativista de direitos civis muito ligados ao movimento racial, né, antirracista, nos anos 60, que realmente ele tinha essa questão, essa ligação com o movimento que era de resistência pacífica. E no início ele não entendia o pacifismo, né? Ele não entendia, ele fala, não, a gente tem que revidar, a gente tem que gritar. Não, a É, gente tem que partir de uma premissa diferente para passar a sermos é respeitados. lógico. E isso E é sempre com difícil. base no diálogo, né? Acho que Exatamente. isso que é importante. A gente tem que criar as coisas, conquistar as coisas no diálogo, não no grito, Não, no né? grito. Exatamente. Agora falando de uma coisa mais técnica, Isaac, a gente falou da receptação, de parte do movimento jurídico não entender por que animais silvestres podem ser configurar dentro do tráfico um crime de receptação, né? Por que a nossa comunidade jurídica tem tanta resistência a aplicar a lei em prol da conservação e dos animais, se a gente está vivendo um aquecimento global notório, realmente o agravamento de uma série de efeitos Não cataclísmicos? sei. Me conta, o que você Você, acha que você que passa no entende seu coração? da parte jurídica mais do que eu. Você que lida com os desembargadores, com os juízes. Mas olha, tem alguns muito abertos a ouvir a gente, eu sinto de verdade, mas, por exemplo, o caso das búfalas de Brotas, que daí a gente já vai para o lado dos domésticos, né? Quando você fala de animais de criação, eles pediram agora um plano, né, para manutenção desses animais, que são Querem que oriundos de matem maus os tratos. animais que foram salvos para manter os outros, né? Exatamente. Eu vi. Porém, há pouco tempo eu participei, como Amicus Curiae, o Reinaldo Veloso e toda a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais do Conselho Federal, da OAB, de uma ação de descumprimento fundamental, de preceito fundamental no STF, que proíbe o abate de animais ou qualquer tipo de sacrifício oriundos de maus tratos. Então, se eles foram comprovadamente maltratados, como foram as búfalas de Brotas, eles não podem pagar duas vezes diante do poder público. O próprio poder público, na interpretação do texto constitucional, tem que cuidar dessas búfalas. Então, quando vem a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo dizendo que é necessário, caso não seja apresentado um plano de manejo, que precisa de recursos, que são centenas de búfalas, para conservar esses animais, então que sejam abatidos ou vendidos alguns
para que se sustentem os outros. Eu conversei com o Alex, ele falou que está com problema financeiro lá, já está começando a dar, né? Exatamente. No começo todo mundo ajudou, depois ninguém ajuda mais. É É isso. só no calor do momento, né? Quando explode um movimento ativista É. e todo mundo fica indignado, vem E é doação. Depois não. compreensível isso, né? De fato, mobiliza mais, É. né? Então, é interessante a gente ver que o poder público tem obrigações tais e a comunidade jurídica tem que interpretar essas normas a favor dos animais. Mas aí eu vejo algumas pessoas, inclusive algumas pessoas que defenderam teses aí de capacidade jurídica dos animais, como os grandes primatas na USP, enfim, defendendo a criação e defendendo que o animal tem que continuar sendo um objeto, mas um objeto com uma certa função social, o que nega toda a descoberta científico-jurídica sobre o reconhecimento dos direitos e da ciência animal. Por que as pessoas têm dificuldade em entender aquilo que é óbvio e tentar fazer o mero reconhecimento jurídico e técnico daquilo que a ciência já diz que existe? Ou seja, os animais sentem. Nós temos interesses diferentes aí. Nós temos o primeiro interesse do pessoal que é ligado à produção de animais, criação de animais, que são contrários mesmo ao projeto do animal não é coisa para você descoisificar o animal, né? Principalmente os criadores que foram excluídos na emenda do Senado, os criadores de cães, os criadores de gatos, os criadores de pássaros, de animais silvestres, esses todos estão ferrados, vão ter que entrar na linha. Vamos separar o joio do trigo. E uma ala pequena da proteção animal, que também é contrária. Essa eu não sei explicar por quê. Se fazem de rogados, porque você vê, outro dia apareceram duas advogadas falando, eu não lembro o nome delas, mas são contra por causa disso, porque já está especificado. Aonde está especificado que animal não é coisa? Me mostra, né? Isso é interpretação. Aí leem o texto da lei, leem só a parte que querem, não leem a parte que não quer da emenda do Senado. Se não é aceito pelos tribunais, você não tem uma jurisprudência e aí a gente vê pessoas que nem você, porque é preparada juridicamente, o doutor Vicente Ataíde, tantos outros nomes, né, juízes, desembargadores, falando que o projeto vai melhorar. Aí duas advogadas assim, sem formação básica nenhuma, não sei qual é a formação delas, vêm e desconstroem tudo na proteção animal, aí o projeto fica enfraquece, não anda. É difícil, eu acho que um pouquinho tem o ego da proteção animal, um pouquinho tem o interesse financeiro dos criadores de animais silvestres, dos criadores de animais de cães e gatos. Verdade. Por um lado, a gente tem realmente um movimento de proteção animal mais imaturo, a caminho de amadurecer, e por um outro lado, a gente já tem associações civis, enfim, as famosas ONGs, inclusive internacionais com sede no Brasil, que fazem um bom trabalho. Então, a gente tem a World Animal Protection, a gente tem a Mercy for Animals, a Animal Equality, agora a Sinergia, várias ONGs realmente comprometidas em fazer um trabalho prático de... O que você acha da HSI? Então, a Humane Society tem vários e vários movimentos interessantes sobre ela, mas eu acho que é um ativismo necessário. Você tem algum caso não, eles são importantes, mas eu perguntei dela porque ela foi totalmente contra o testes de animais. Sim. O projeto. Por quê? Porque foi na da Vedas e tal. E aí ela pega também um só que agora é a primeira a postar, conseguimos aprovar no Senado e tal. É isso que eu acho que é. Eu acho que ou apoia ou não apoia. Maravilha. Eu entendo que as pessoas, muitas vezes, importaram o movimento de defesa dos animais de fora. Tem um pessoal que surge daqui, os protetores, os ativistas começam a se indignar. Tem muita gente que importa o movimento dos Estados Unidos e da Europa. E aí já vem... São países diferentes, com leis diferentes, culturas diferentes. Exatamente. E aí... Esse movimento leva um tempo, tem um ínterim aí de adaptação para começar a entender a realidade do Brasil, que é totalmente outra. Nos e do mesmo jeito que existe ego dos protetores, existe ego entre essas entidades. Também, algumas sim. Muitas conseguem se dar as mãos, algumas das que eu citei. Outras têm dificuldade. Isso é um processo de amadurecimento e também do próprio board, do corpo diretivo e do conselho dessas entidades. Isso dá muito tom de cada entidade. Muitas delas são patrocinadas por pessoas de fora do Brasil. Então, que tem um interesse mais legítimo na manutenção do meio ambiente, enfim. Se critica muito isso, agora falando de meio ambiente, Zar.
a questão dos fundos internacionais. Por um lado, são essenciais para a manutenção da nossa biodiversidade. Por outro lado, a gente não faz o dever de casa como brasileiro, a gente não consegue preservar e critica porque esses países em algum momento sofreram desmatamento, sofreram uma série de derrocadas ambientais e isso passa a ser um falso argumento para falar, então eu não tenho o que fazer, ou eles que não venham meter o bedelho aqui no Brasil. O que você acha disso? Você defende o Fundo Amazônia? Eu acho que a gente tem que. É o que eu te falei, não dá para ser nem do extremo de cá nem do extremo de lá. Existe um fundinho de interesse nesses países estrangeiros, nas riquezas que existem na Amazônia, por exemplo. Mas eu acho que é importante o trabalho que essas ONGs fazem de proteger o que a gente tem lá. Então, eu acho que a gente tem que analisar, ver os caras que trabalham seriamente, que a gente sabe que tem história no assunto, serão bem-vindas na Amazônia para trazer recursos, para trazer o fundo, para fazer a questão da preservação. Mas tem umas que é brincadeira, que a gente sabe que são meio fantasmas e que estão lá por outros Sim, motivos, sim. né? No caso do Fundo Amazônia, eu acho que até Não, eles dão o algumas fundo diretrizes, mas são bem são, organizadas, assim, são, né? são. Isso a gente Mas não quando a vai. gente vê essas fiscalizações que tem na Amazônia, você vê que pegam cada uma lá que vem para defender o meio ambiente e está fazendo extração de madeira, você vê, né, Pois tem, é, a gente teve um secretário do Meio Ambiente, né? Foi secretário do Estado e depois ministro, Ricardo Salles, que foi acusado de ter envolvimento com transporte de madeira ilegal. é brincadeira É isso, né? brincadeira, não Mas dá. já tinha sido acusado, já estava respondendo pelo Ministério Público aqui É, em São Paulo, é no estado, verdade. né? Foi a questão do mapa de proteção ambiental no interesse da Fiesp, né? Então, eles tinham e-mails institucionais trocados entre ele, representando a Secretaria do Meio Ambiente, e a Fiesp Ele foi dizendo para alterar o secretário, olha mapa. só como são as coisas. Aí o pessoal fala, e já se apoiou um presidente? Apoiou um presidente não, no segundo turno eu optei em votar no Bolsonaro. Uhum. Porque eu sou contra a corrupção e já tinha sido presidente do Conselho de Ética, sei de todos os casos que passaram na mão do PT, então eu não conseguia votar, moralmente eu não conseguia votar no PT. Uhum. Votei escolher, mas no primeiro turno eu não votei no Bolsonaro e não votei no Lula. Não Perfeito, interessa em não quem se eu votei, declarou, não me entendi. declarei. Agora o pessoal critica porque a gente votou no presidente no segundo turno que tinha o Ricardo Salles como ministro do Meio Ambiente, certo? Só que Ricardo Salles foi secretário do Meio Ambiente do Geraldo Alckmin, Certo, que é o vice do Lula também. de fato. Então essas críticas tem que, antes de se criticar, você tem que analisar todos os O lados. contexto, né? É, o importante é que eu não me deixei vender pelas ideias dele e continuei sempre minha luta em defesa do meio ambiente e dos animais, De fato. independente da ideologia política. Né? Isso que eu queria deixar bem claro aqui. Porque tem gente que fala, me decepcionou o Izar porque mostrou apoio ao Bolsonaro no segundo turno. Segundo turno, primeiro eu não manifestei apoio nenhum, né? E Perfeito. segundo porque eu tinha que escolher ou um cara que ia contra a questão ambiental tal, ou um cara que ia contra a questão do que é correto, da corrupção e etc e tal, Entendo, eu né? entendi. Era uma opção. E a É, política é sempre uma opção. e eu fui presidente do Conselho de Ética. Né? Foi no meu mandato que a gente abriu a questão da Lava Jato. Nossa, que Então foi um escândalo, de fato. eu vi muita coisa, né? Por exemplo, André Vargas foi eu que era presidente quando a gente caçou ele, que abriu a Operação Lava Jato. Então, assim, eu vi tanto absurdo, eu falei, não posso moralmente votar no PT, não posso, não Entendi. E posso. no segundo turno você tem dois candidatos e dois caminhos, né? E então Aí você tem que você tem que escolher, escolher. tem que É isso, escolher. de fato. Você não pode não escolher também, né? E a grande Porque questão quem não é, participa não tem o direito de reclamar. Então você tem que participar com o teu voto para exato, depois reclamar. Nem que você vote errado e se arrependa. Mas vota, participa, faz né? parte de um aprendizado político. Por isso não aceito muito quando as pessoas condenam as outras. Ah, eu votei no candidato X e me arrependi. Isso é um processo de maturidade política. Lógico. Faz parte. Nossa, eu me arrependi em quase todas. Não é, a gente vai. Olha, a gente vai numa escola de aprendizado, Isara. A gente vota numa pessoa e a grande questão, votou, cadê o acompanhamento do mandato?
A gente está acompanhando, né? Esse deputado se comunica bem, a comunicação é um ponto essencial. Aliás, eu acho que o FaunaCast surgiu nesse contexto, né? Se comunicar e se comunicar de uma maneira interessante, que desperte as pessoas para a Eu acho que realidade eu dos errei muito nos animais. meus mandatos na falta de comunicação. Eu não tinha uma divulgação do meu trabalho. E o meu trabalho político, principalmente da causa animal, quando a gente cria políticas públicas para animais, a gente tenta resolver o problema pelo atacado, não no varejinho, né? Uhum. E isso não dá a mesma sensacionalidade, não dá a mesma repercussão de quem faz o varejo, de quem faz um resgate de animal, vai lá, arrebenta uma porta, tal. Que elegeu 2 deputados federais nesse contexto agora, né? Foi isso, né? Basicamente resgatistas, né? É Vários isso. deputados federais de outros estados Ah, também, outros estados, estou falando por São resgatistas, Paulo. é. Mas Eu dentre os acho que mais o bem trabalho que votados, acho que os paulistas, um de Minas, né? Acho que teve. três de São Paulo, né? Ah, é verdade, é Três de São verdade. Paulo. Tivemos 3, de E são fato. pessoas boas, eu gosto deles, me dou bem com todos eles. Só um aí que eu não me dou muito bem. Mas, Não, normal. E cá entre nós, né? mas Esse é, formato de resgatista não é um produto muito midiático, Isaac? é midiático, mas agora tem que ver como é que eles vão se desenvolver na questão produtiva de legislação, Perfeito. né? Eles têm toda a chance para Tem isso toda a chance, agora. porque tem uma bancada grande agora. Eu espero que eles trabalhem direitinho. Eu tenho falado muito com os dois Brunos, Que bom. né? Eu acho, gosto muito deles. Acho que Bruno Ganem e Bruno Bruno Lima. Ganem e Bruno Lima, eles vieram conversar sobre essa parte legislativa. Vamos ajudar os projetos a andar. Estou torcendo por eles. O que eu puder ajudar eles, a gente vai ajudar. Então eu acho que eles vão trabalhar junto. O Célio Studart foi para o meu gabinete agora, pegou meu gabinete. Jura? É, Que passei vários maravilha. projetos para ele. Vocês trabalharam muito juntos. Trabalhávamos juntos lá. E tem outros deputados que vão ajudar lá também. Agora tem alguns que jogam mais sozinho, né? Verdade. É. Agora, cá entre nós, voltando para a Zambelli aqui, né, que é uma bronca que a gente tem dessa presidência da Comissão de Meio Ambiente, que realmente colocaram uma pessoa sem capacidade técnica e humana para cuidar de uma comissão de meio ambiente, né, na Câmara. É É, reflexo do tamanho dos partidos, né? pois é, e ela teve uma grande votação, de fato, mas agora ela está sendo julgada, né, em foro privilegiado, porque ela não tinha porte de arma. E ela saiu com uma arma na mão aqui no bairro dos Jardins, atrás de algumas pessoas, por uma questão muito política, ideológica. Você defende que uma pessoa Eu ser tuitei no condenada dia, eu e tuitei no dia, transitada em julgado deve ter um mandato cassado? Porque sem houve uma dúvida. previsão, Eu né? tuitei no dia mesmo que a ação que ela fez já merecia ir para o Conselho de Ética. Perda de mandato, abuso de poder, etc. e tal. Então eu acho que. E depois tuitei também assim, que parabéns, Carla Zambelli, você deu a vitória para o Lula, porque foi o que ajudou bem, Um né? pouco antes, né? É, Aquilo não pegou bem eticamente. mas ela tinha que ser julgada no Conselho de Ética já. Também acho. Não tem que esperar, é que ninguém representou. Quem tem que representar tem que ser uma agremiação partidária, tem que ser um partido, né? Entendi. E não E agora eles representou. ainda estão vendo como vão repartir as cadeiras lá, como é É, que vai ser, e depois eles vão sentar para conversar sobre isso, mas né? provavelmente alguém deve representar, eu acho, né? Não, sem dúvida, muitos partidos contrários a essa violência por parte de uma representante do povo, né? Acho que isso não cabe há muito tempo E dentre os mentiu, parlamentares. falou que foi agredida, Pois por isso que é. sacou a arma e não foi, né? Ela tropeçou sozinha, tal. Não, não, Então, o mentir também dá direito a abrir a representação com no certeza, Conselho de com Ética. certeza. E acho que a exemplo também do Conselho de Ética que nós temos na Câmara dos Deputados, nós temos várias entidades de classe que já punem os seus profissionais por condutas antiéticas, né? Uhum. Então, por exemplo, a OAB pune também profissionais por inidoneidade condenados por qualquer crime, por exemplo, um crime grave, como a questão da violência doméstica, se condenado, eles realmente vão fazer um processo ético e provavelmente caçar aquele profissional, se provado que ele agiu dessa maneira no âmbito particular, que as pessoas exigem hoje da sociedade, das entidades de classe e principalmente dos nossos representantes públicos, idoneidade. Acho que isso é a base de tudo, né? Que nos representem com dignidade, com decência e que levem as nossas bandeiras com escuta. Espero de fato que agora com o novo governo a gente tenha mais diálogo
diálogo, que a gente consiga se aproximar, independente da ideologia, como a gente sempre fez, e que as brigas voltem a ser apenas por futebol e fora do âmbito da violência. Acabou as eleições, é isso que o pessoal tem que entender. Acabou a eleição, Exatamente. agora é juntar todo mundo e lutar pelo Brasil, né? É Não é isso. tão fácil. Somos um e dividir é perder, né? Então, Volta a brigar daqui 4 anos, né? isso, e brigar de maneira saudável, no campo da Das discussão e do ideias. debate, É. né? Quem tem argumento pode debater, é maravilhoso, né? Você ganha quando você debate e quando você morre para defender o direito de opinião do outro. Então, eu fico muito feliz de ter você aqui, Izar. Eu acho que eu tinha mais Nem milhões de falamos de assuntos para direitos falar. animais. Pois, mas a gente falou indiretamente. A gente falou Falamos? muito, a gente falou da lei de crimes ambientais, a gente falou do animal não é coisa. Isso tudo já deixa claro que você faz uma defesa muito clara dos direitos dos animais. E a gente está calcando aí um espaço, realmente tentando calcionar as nossas intenções de uma maneira melhor e mais clara. Para isso, a gente tem que educar. Acho que Quero que você faça as suas considerações finais e fale um pouco do que você aprendeu no seu mandato em relação a essa proximidade com a causa animal, mas eu acho que é importante que a gente ganha como percepção há muitos anos nessa causa, trabalhando, é a questão de que só a educação muda a consciência e só através dela a gente vai conseguir ampliar os direitos dos animais no Brasil. Mas, por favor, quero ouvir suas considerações finais, meu amigo. Não, eu queria agradecer você pelo convite. Sim. É um espaço legal para a gente falar um pouquinho do que a gente fez, né? Acho que a gente tem bastante trabalho lá, tem 128 projetos de animais, né? Falam de animais indireto ou diretamente. Questão de tráfico de animais silvestres, de atropelamento de fauna, de maus tratos, penalização, aumentar a pena de crimes ambientais, de crimes... Tem tudo que você pode imaginar, zoofilia, uma série de coisas a gente tem de projeto lá. Quero que esses projetos continuem andando. Falei com o Célio Studer, com a Soraya Santos, com o Ayrton Prado, que são parceiros nossos que vão continuar trabalhando esses projetos para a gente. O Bruno Lima e o Bruno Ganem toparam também ajudar esses projetos aí para frente, conversei com eles. Então eu acho que a gente vai deixar nosso legado, nossos projetinhos lá andando em ordem. E acho que aprendi muito, foram 12 anos que eu só cresci profissionalmente, aprendi muito na Câmara dos Deputados, principalmente a dialogar, né? Eu acho que foi o mais importante. E acho que a causa animal ela é forte, mas ela tem que ser mais unida e tem que também saber dialogar mais, gritar menos e dialogar mais, porque só assim a gente vai conseguir os avanços que a gente quer num espaço menor de tempo, porque vai demorar. Para chegar no ideal vai demorar, mas a gente vai caminhando passos lentos, mas sempre para frente, né? Com certeza. E quem grita, dialogando, grita mais alto, porque tem mais argumento, né? Ou nem precisa gritar. Isso é maravilhoso. Izar, muito obrigada, meu amigo. Espero que a gente possa tratar muito de outros projetos ainda, porque você sempre vai ser o pai desses projetos e tenho certeza que indiretamente vai trabalhar por eles, principalmente sobre atropelamento de fauna, que era algo que eu queria ter abordado, mas eu acho que vai ficar para um próximo. Fica para o próximo. Eu passei a coautoria dos meus projetos todos para algum deputado. Maravilha. Então, porque assim eles não deixam morrer. Maravilha. Então vai ficar legal, porque os projetos vão continuar andando, aqueles que já estão mais adiantados vão para frente. Então fiquem ligados nos projetos aí do deputado Ricardo Izar, é só fazer uma pesquisa ali dentro da Câmara dos Deputados, olhar a tramitação e continuar acompanhando. Agora eles são reapresentados com nova autoria, é isso, Izar? Não, eles não vão ser arquivados, eles vão permanecer tramitando com um coautor junto do projeto. Perfeito, muito melhor, né? Muito não melhor. Se perde tempo. Não Isso se perde tempo. Realmente é o despojamento da vaidade, porque aqueles deputados que só querem em seu nome próprio acabam muitas vezes obstaculizando a tramitação de um projeto que pode nunca ser aprovado. Então, isso mostra mais uma vez a sua facilidade de articulação política e que a gente vai ainda contar com ela em algum âmbito, eu tenho certeza, Izar. Ninguém vai te deixar sozinho aí vivendo sua vida particular, meu amigo. Muito obrigada. Obrigado, viu? Maíra. E voltamos logo mais.